Olá, vamos conversar sobre a prova discursiva do jornalista 2. Meu nome é Júlia Andrade, eu trabalho com discursivas há mais de 2 décadas e já trabalhei bastante com essas fases discursivas de provas do Legislativo. Então o que eu vou fazer aqui basicamente é indicar um caminho, né, para você que vai fazer a prova. Olha, a prova já está agendada, pelo menos até o presente momento, para o dia 28/5, e aí passa aquele filme na cabeça do aluno, não é? Será que eu vou dar conta das minhas leituras? Não é? Como é que eu posso me organizar agora nesta segunda etapa e o que eu posso esperar do meu concurso, tá? Bom, vamos às questões que são mais estratégicas. Quando a gente conversa com jornalista, tanto da área 1 quanto da área 2, ou com o pessoal do redator e revisor, ainda falo que o jornalista tem um pouco melhor essa situação. As pessoas, se a gente pensar em termos de qualidade de escrita, as pessoas escrevem bem. Mas eu sempre falo para vocês, alguém vai ser reprovado e alguém vai ser aprovado. Então você está num hall de pessoas, né, num conjunto ali de concorrentes que tem uma escrita de qualidade. O que você faz para você não se atrapalhar? Primeira questão, gente, é entender que o concurso público não goza da mesma simplicidade, liberdade de escrita que você vai produzir num texto jornalístico, senão vai dar errado, tá? A gente não produz, um texto não segue a mesma forma em todos os lugares, não é isso. Você precisa fazer uma adequação para aquela situação comunicativa, né, em que você está inserido, ou seja, para que você vai produzir esse texto. E você vai produzir para uma banca avaliadora. Ora, uma banca avaliadora, por mais que ela goste do seu texto ou não, ela vai olhar para critério avaliativo. E aí eu vou começar aqui um pouco diferente das outras áreas, né, para as quais eu falei. Eu vou começar não falando de conteúdo, mas falando sobre a parte técnica de avaliação. Veja bem, quando você olha o processo de avaliação, é claro, eles vão avaliar o conteúdo que você vai apresentar. Sim, você tem vários exercícios discursivos de curta extensão, né? Então vai ter que ali realmente provar que tem uma escrita simples, uma escrita concisa, uma escrita clara e bem organizada. Então isso aí para o jornalista não é tão complicado assim. Mas o que muita gente vai desconsiderar na hora, e aí vem um problema porque esse é critério, é a avaliação gramatical, que consome muitos pontos. Parece que não, mas muitas pessoas deixam isso para um segundo, vamos dizer assim, vamos dizer assim, para o segundo momento. É como se eu me importasse menos com isso. Porém, veja só. Por exemplo, pontuação. Pontuação está avaliada ali que era perda de pontuação meio ponto. Gente, uma prova lendo, por exemplo, né, com o valor da discursiva que vocês têm, o que acontece com essa pontuação? Ela é bastante robusta, tá? No somatório, tá certo? Daquilo que você vai perdendo em cada exercício discursivo. Pontuação vale menos porque, como os textos tendem a ser mais curtos, então você usa menos vírgula. É natural que isso aconteça. O examinador não é bobo. Então, para que casa gramatical, por exemplo, eles atribuíram muitos pontos? Por exemplo, para a casa da sintaxe, que é o caso da regência, da concordância, você tem perda de um ponto, então você tem que dominar esses sistemas, não é? Você tem perda de um ponto para a parte de clareza, de paralelismo, tá certo? Ou seja, toda a parte de coesão e coerência que tem a ver com organização de texto, tem a ver com fatores de textualidade. E isso é bastante complicado. Então, o que você precisa fazer? Primeiro você precisa escrever e ter certeza de que cometerá menos erros gramaticais. O conselho que eu dou para o jornalista começa por esse lado, tá certo? Eu preciso escrever para evitar a perda de nota. Por quê? Se eu perder nota em gramática, é nota que não volta. Na fase recursal, não sonhe, porque não vai acontecer. Vai ser muito difícil. Você está certo e a banca está errada, porque gramática é meio matemática, tá, gente? Outra questão que eu chamo a sua atenção. Então, já comece por aí. Comece organizando o seu texto, estudando regra gramatical mesmo. É a dica que eu dou. Veja que não está na bibliografia, mas eu estou te dando essa dica por conta do critério avaliativo, tá? E isso para você é diferente. Você passa a ter uma visão um pouco diferente da visão dos seus colegas. Você precisa ser avaliado nesse sentido, certo? Então você tem que submeter uma avaliação a um curso. Aqui no Tomo de Geração Concurso a gente tem o curso para o jornalista. Nossa primeira preocupação tem sido basicamente esta, essencialmente, tá? Agora vamos pensar em relação à bibliografia que foi sugerida no concurso. Pessoal, a bibliografia é bem interessante. Vocês têm vamos dizer assim, todo um arcabouço teórico que vai falar sobre os meios de mídia, né? Os diferentes meios de mídia.
que se divide entre meios tradicionais e meios, né, meios inovadores, meios digitais. E aí você precisa estar muito atento que por mais que você tenha, não é, uma série aqui de textos, eu vou até mostrar alguns aqui, peraí, né? A gente tem, por exemplo, aqui exatamente este artigo da Thalita Batista falando sobre o que são palavras-chave, né? E ela vai trabalhar essa questão por conta do mecanismo de busca. Você tem a questão do SEO, que deixa eu achar aqui. Outro autor que vai trabalhar a questão do SEO, né? Como que você precisa organizar o texto para que o texto tenha uma otimização capaz de ser encontrado, ou mesmo você ter uma otimização de busca e etc. Então, a primeira dica que eu te dou é separe a sua literatura de estudo por área. Tá? Aquilo que for, por exemplo, de TV, você separa, isso aqui é de TV. Isso aqui são técnicas de entrevista, de repente, entendeu? Ou de redação, qualquer coisa assim. Então você pode separando por áreas. Isso aqui já tem a ver com as mídias digitais, eu vou separar isso aqui por área. Por quê? Porque, vez ou outra, você tem entendimentos de autores diferentes e a coisa acaba se repetindo. Então é importante que você tenha uma noção, depois que você segmentou por área, que você tenha uma noção de quem são os autores mais gerais, né, que trabalham com conceitos mais gerais, e quem são os autores que trabalham com inovações. Por quê? Porque o ideal seria você ler o geral primeiro, até porque se não der tempo, pelo menos a base, os aspectos principiológicos, as técnicas, vamos dizer assim, mais comuns já estão garantidos, tá, no seu conhecimento. E o que tem de atualização normalmente são pontos de vista teóricos, tá certo, daquele autor. Então, lá na prova discursiva, é interessante que as pessoas vão com aquele pensamento de que tem que acertar tudo. Gente, isso não acontece em concurso público, tá certo? Com tantas provas assim, sendo aplicadas, não. É claro que tem gente que tira total quando tem um exercício discursivo, tem. Aqui no Turma de Redação a gente nem fica fazendo muito alarde sobre isso, porque é uma rotina nossa. A gente convive com alunos que tiram nota máxima o tempo inteiro em discursiva. Mas quando você tem um exercício, quando você tem um volume muito grande de exercícios, o que acontece com a gente aqui é normalmente ter alunos em primeiro lugar. Mas não porque esse aluno acertou todas as questões, não é isso, tá certo? É que esse aluno soube, dentro daquilo que ele podia fazer, aproveitar o melhor dele. Por exemplo, concursos, quando acontece concurso da Receita Federal, né? Os concursos mais recentes não, mas os concursos passados tinham 6 exercícios discursivos. E aí quando a gente olhar concurso da Secretaria do Tesouro Nacional, mesma coisa, 6 exercícios discursivos. Concurso legislativo, né, Câmara, Senado, um volume grande esses discursivos. Então, não o último concurso para o Senado, mas o concurso da Câmara, acho que 2014, por exemplo, tinha um volume bem bom de discursivas. Então, o que você nota é que o aluno ele vai fazer um proveito melhor daquilo que ele tem e trabalhar dentro daquilo que ele consegue. Porque o que você tem que ter não é solução para tudo, mas é saída para tudo. Essa é a grande sacada. Então, se você estuda, você primeiro separa toda a bibliografia, dá tempo de você fazer isso, tá? Eu tô gravando hoje dia 10, dá tempo de você fazer isso. Você achou meu vídeo a tempo, obviamente. Separe sua bibliografia por área, tá certo? E separe também, aí assim que você fizer essa separação horizontal, você vai verticalizar o teu estudo, colocando o que é mais geral primeiro, que traz as bases, os conceitos básicos. Depois você vai trabalhar esses conceitos que são otimizados por parte de outro autor. E verifica lá o momento que esse autor otimiza ou que ele traz alguma novidade. Uma vantagem que tem, boa parte desses materiais aqui, é que vez ou outra, os autores produzem uma espécie de resuminho. Ou senão eles fazem dão muitos exemplos, daqui a pouco entra com a teoria no final ou a teoria no início. Na hora de você fichar, você pode ficar atento à parte teórica. A gente não ficha o exemplo, tá? Você pode meramente associar. Mas você pode ali fazer anotação, né, do que você aprendeu com aquilo. Por exemplo, tem um livro, aqui um dos livrinhos, deixa eu ver aqui, peraí, olha, do Costa Pereira, né, em que ele traz 50 atividades didáticas para você produzir jornalismo, né. É claro, você não vai guardar 50 atividades didáticas, mas tem muita atividade que tem repetição de exercício. Então você tem que observar o momento que ele teoriza. Na hora que ele teoriza que você toma nota, tá? Para você fazer ali o seu fichamento. Então, você tem que aprender a fazer isso. Segmentar por área de forma horizontal, segmentar de forma vertical, não é? O que é mais importante, tá?
E você também tem que observar, né, olhar para a tua função já dentro da LMG, porque é importante você fazer essa projeção, se você não fizer, não funciona, que é basicamente o seguinte: ora, eu vou ser jornalista, certo, dessa área, né, essa área multimídia, em que setor? No parlamento, certo? Ou seja, no setor público. Então é muito importante, existem obras que eu preciso aqui ler, né, ou seja, referências que eu tenho que ler e ler muito bem lidas, que é o caso, né, aqui da Maria Ângela Furlan, que é comunicação pública, bases e abrangências. Veja que ela vai trabalhar as bases, os conceitos básicos da comunicação pública, tá certo? Por exemplo, o que é uma comunicação administrativa? Ela vai trabalhar isso, ou seja, vários conceitos de recorte, e vai trabalhar a abrangência, ou seja, até onde se estende esse assunto. E o livro é de 2017, então um livro bastante novo, tá, gente, nesse sentido. É importante que você tenha, ele vai pegar tanto a parte teórica, vamos dizer assim, a base teórica, a fundamentação desse assunto, quanto a abrangência desse assunto nos dias atuais. É uma dica importante para você pensar, tá? Outra questão, além dessa comunicação que a gente chama de comunicação por competência, vamos dizer assim, quando você observa aqui, não é? Tudo que te foi proposto, já separou por área, já fez um esquema de hierarquizar o que você precisa ler, dar importância a elementos de fundamentação. Eu sempre falo para o aluno, não é? Porque a novidade, às vezes, você não vai conseguir dar conta de tudo, mas se você tiver uma fundamentação boa, você acerta uma parcela bem interessante da questão, e aí, evitando cometer erros gramaticais, que é mais importante, né? Por exemplo, tem gente que vai escrever demais, vai escrever muito, né? Vai aproveitar todo o espaço que tem, a chance é maior de errar a gramática. Então, quando a gente não domina o assunto, a gente escreve menos, tá, gente? Bem menos. O que a gente pode fazer é criar mecanismos de paráfrase, mas aí no jornalismo isso é um pouco complicado, por conta da economia frasal. Mas você pode, por exemplo, além de você observar essa verticalização, essa horizontalização, você também tem que pensar a competência do teu texto. Por isso que eu falei sobre comunicação pública, tá certo? E aí você, dentro do aspecto comunicação pública, você pode pensar em algo mais avançado. O que eu tenho de interessante na comunicação pública? A interação com o público. Ou seja, a gente está numa era de participação. Será que vamos dizer assim, as instituições públicas usam os meios digitais realmente para fazer uma interação verdadeira com o cidadão, né? Há um feedback ali em relação a uma comunicação meramente institucional. Então isso tudo você tem que pensar. E aí você cai, por exemplo, em situações como essa aqui, né? A comunicação na era da participação, comunicação digital na era da participação. Qual a extensão? Como que o serviço público se comunica, né, no âmbito digital e como que se de fato ele se comunica ou se de fato ele apenas produz conteúdo institucional, tá? Então você tem que se questionar. A outra questão interessante é que, por mais que você tenha mídias novas e a banca naturalmente pode cobrar de você, né, de você saber montar um SEO, ou seja, produzir uma otimização para uma busca, seja para uma pesquisa, seja para você conseguir colocar um conteúdo ali, né, assim, no topo da busca. Por mais que você tenha, né, uma comunicação por podcast e coisas parecidas, tá certo? Ou seja, toda a comunicação da web e toda a sua inovação, vocês vão ver que boa parte dessas obras, na verdade, elas vão falar, olha, por mais que tenha técnica, por mais que tenha algoritmo, por mais que tenha aquilo outro, tudo depende do jornalista. Depende vamos dizer assim, do talento do jornalista e seu conhecimento, né, a sua vastidão de conhecimentos de fundamento de jornalismo. Então sempre você vai ter essa crítica. E aí você tem que estar atento, porque a banca pode jogar. Ela tem muita questão na área de vocês que ela pede para você apontar alguma coisa e justificar. Ou ela pode trazer uma frase isolada, falando sobre, trazendo algum conceito, e aí a banca te pede para você analisar aquilo, né, para você justificar. E quando você vai justificar, é interessante que você tenha um autor de cabeceira para você justificar. Principalmente os autores que tecem crítica, tá, gente? Os autores que observam, tá, sim, existe um formato de fato, né, de otimização, né, por busca, mas tem autor, por exemplo, que não usa. Vocês têm autores aqui que eles vão falar, olha, tem determinado jornalista, determinado especialista que não usa, ele usa o talento dele para poder prender as pessoas àquele texto, ele tem técnicas narrativas muito boas, tá certo? Então, o que você tem que observar é sempre essa questão crítica que vai ser cobrada de você na prova que você vai fazer, tá?
Bom, espero ter aclarado algumas questões aqui para você, um indicado norte para onde você vai começar a reestruturar o seu estudo, né? Começar a pensar de fato na sua estratégia de, primeiro, né, de revisão dessa bibliografia de repente, ou reorganização dessa bibliografia, e também na hora da prova o que você vai priorizar, porque eu já falei para vocês, né, falar, por exemplo, mudar a escrita de vocês agora, a esta altura do campeonato, não é? É um pouco complicado, vocês têm estilos de escrita, mas vocês precisam entender que estão participando de um processo concorrencial, e um processo concorrencial, gente, é muito durinho, tá? O que é duro? O texto é duro, não é aquele texto que a banca te pergunta. Por exemplo, deixa eu pegar aqui alguém, né? Segundo Maria Ângela Furlan, né? O que seria uma comunicação administrativa? Aí tu já tem que saber esse conceito, né? Ou pelo menos trabalhar com palavras-chave que identificam essa comunicação administrativa. E já tem que apontar de cara, não pode fazer inversões ou conversar, tem que tomar um cuidado muito grande, gente, porque o jornalista tem disso, de conversar com o seu leitor. Numa prova, não, você tem que escrever de modo bem imparcial mesmo ali, né? Evitando. É lógico que a banca vai analisar, até porque eles querem alguém que seja um bom comunicador independente aqui da área de especialização. Se você, por exemplo, consegue falar de forma objetiva, de forma econômica, se você usa palavras com precisão, se você trabalha mais com frases mais curtas, isso vai pesar bastante, tá certo? Na avaliação. Por isso que a pontuação, né, o uso da pontuação, a avaliação de pontuação vale menos, mas em compensação, né, uma concordância tem um peso maior, porque a banca, como você vai trabalhar com mais impessoalização, então você vai usar verbos de impessoalização, né? E ali, por exemplo, se você não souber concordar um verbo que tem partícula C que está na voz passiva, na passiva sintética, complica, né? Propuseram-se mecanismos, né, em vez de falar que proporam mecanismos. Então você tem que saber fazer essa conjugação verbal e essa concordância. Conhecer bem uma regência, tá certo? Por quê? Porque o hábito de a gente escrever com muita liberdade faz com que a gente troque os elementos de regência, pelo menos de verbos principais. Então você vai ter que ter essa habilidade, tá? E vai ter que demonstrar essa habilidade. É o que eu falo. É muito importante um momento como esse. Para finalizar, gente, esse nosso bate-papo de dicas, a questão ética naturalmente vai ser cobrada. Principalmente em relação a vedações. Por quê? Porque nós estamos na época, né, da inteligência artificial, né? Nós estamos aí bem ou mal com uma discussão sobre um PL de fake news, que quando você olha, esse projeto de lei ele está sendo revisto. No momento que eu estou falando, esse projeto está sendo revisto. Mas quando você olha esse projeto um pouquinho antes de ele, né, ser tirado ali de pauta no momento da votação, né, aqui eu tô falando dia 10, então semana passada, semana que antecede esse meu dia 10, aquele projeto tinha 3 assuntos numa só norma. Eu até falava que o trabalho com minuto, né, de proposição legislativa é engraçado, porque ele tinha 3 objetos numa só norma. Era fake news, era combate a fake news, era questão de direitos autorais, né, questão da monetização, tá certo, do dinheiro da publicidade, a questão dos algoritmos, né, da transparência ali do controle desses algoritmos. Então era muita coisa dentro de um projeto, por isso que dava muita discussão, muita briga, principalmente a parte do dinheiro, dava muita briga. E aí, esse mesmo projeto, como está numa era de fake news, você também tem essa questão do código de ética. Quando você for estudar o código de ética, estude as vedações. É muito importante que você estude as vedações, tá certo? Lembrando, gente, que exatamente por haver esses assuntos que são muito atuais em discussão, você vai falar, mas esses assuntos não tem muito a ver com a parte mais mecânica do jornalismo, né? A parte de meios de produção. Gente, lá no item 13.1 do edital, eu sempre gosto de frisar isso para meus alunos, que depois para eles não poderem, eu quero anular tal questão da prova, e a gente vai falar, não tem como. Esse item 13.1 do edital, ele diz que essa bibliografia aqui sugerida é meramente uma sugestão. E se tiver algum assunto atual em discussão, a banca pode trazer este assunto sim, tá? Então, por exemplo, quando você estudou para a primeira fase, você estudou a Constituição Federal, você estudou o artigo 5º, né? Toda a liberdade profissional do jornalista tem lá no artigo 5º, bem ou mal, que é a liberdade de exercício de profissões. Você tem
a liberdade de expressão, está lá no artigo 5º, ao mesmo tempo você tem, né, o respeito à intimidade e à vida, né, privada, então você tem uma série de coisas que, bem ou mal, recortam o código de ética, tá? Bem ou mal, recortam a questão da nova mídia aqui, que é proposto pelo Caio Túlio, certo? Essa questão da nova mídia. Em que ele vai bater bastante, né, no papel do jornalismo em si, do jornalista em si, o cuidado com suas fontes, sua forma de apuração, sua questão ética, seu papel ético. Então você tem que ficar muito atento a esses detalhes, por quê? Embora o artigo 5º da Constituição não caia aqui, embora o artigo 220 da Constituição não esteja sendo cobrado aqui, na hora de justificar alguma coisa, você pode acionar esses mecanismos, bem ou mal, tá? Você não é proibido de fazer isso não, tá certo? Aliás, toda vez que a gente está muito apertado, a gente se apega com a Constituição mesmo, né? Tá ali na hora de você oferecer uma resposta, você não consegue achar saída, não é? Para aquela resposta você não se lembra muito bem, e aí você, né, faz aquele somebody love de fio desencapado ali, enrolado com fita isolante, já sabe o que eu tô falando. E junta aquela teoria, não é? E vai a uma base de fundamentação, porque as bases elas não são questionadas. Ninguém questiona um elemento principiológico, tá bom? Tá? Eu ensinando o pulo do gato. Mas é bom para você poder entender que você nunca terá soluções para todas as questões, mas você precisa aprender a ter saída e ser aprovado em concurso público. Aliás, o serviço público espera isso de você amanhã, né? Flexibilidade, tá bom? Dentro da lei. Beijo grande para vocês e até a próxima dica.